Ixi, só fui eu entrar que Ariel saiu. Eita. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi, oi, oi. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Carla. Vou registrar aqui a frequência de vocês, viu? Acho que está quase todo mundo aqui. Bom dia, Luísa Tão. Anselmo. Não, né? Ariel fugiu quando me viu chegando. Vamos ver se ele volta. Arthur tá aí, né? Arthur. Carla também. Emily. Mano. Ele voltou agora. Tá certo, Twitch. Agora aí. Concebe a voz. Sua bela voz. Não fale mesmo não. Pra melhorar. O Manuel tá por aí. José. Emanuel. Mano. Não tá. Gabriel tá, né? Lourdes também. Milene e Giane também, né? Isso. Ótimo. Eu vi aí que você voltou e... Tá certo, Arthur. Tá rouco, não fala, meu. Aí você vai colocando aí os resumos, né? Um bom assistente. Já tá, né? Pronto. Vamos hoje. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar a introdução de um novo assunto hoje. Que não vai ser o assunto que vai cair na prova. Aqui já é o assunto da segunda unidade. O simulado da segunda unidade, certo? Como não dá para a gente ficar muito tempo parado, né? Porque pode dar algum. Nunca se sabe, né? Que vai dar desse rumo aí que a gente está tomando. Aí a gente vai começar já a ver o assunto. Esse assunto aqui não vai cair na prova. Certo? O que vai cair na prova? Os estados físicos da matéria, né? As propriedades do sólido, líquido e gasoso, as mudanças desses estados físicos, né? E propriedades da matéria. Propriedades gerais e propriedades específicas. Esses são os assuntos que vão cair na prova, certo? De química. O assunto de hoje, que a gente vai começar a falar sobre as substâncias químicas, não é um assunto, é o assunto que é assunto da segunda unidade, certo? Então, como próxima semana faz a revisão, depois é a prova e depois já é maio, né? Aí só vai faltar, pronto, aí maio para acabar a segunda unidade no instante, né? Vai até meados de junho, antes das férias, aí vai naquela correria. Né? Então não dá para a gente segurar muito o assunto, senão a gente não consegue concluir ele até onde a gente deveria ir, certo? Então a gente vai começar hoje a falar sobre o assuntozinho da segunda unidade, uma introdução às substâncias químicas. A gente vai ver que são coisas que invariavelmente a gente já tocou no assunto, né? A gente já falou em certa medida sobre na sexta, né? Mas aí, bom, na sexta não tem eu, né? Eu sou segunda, quarta, quinta. Então, pelo menos as aulas de biologia, química e física você não perde, né? O que é importante, não perder. Bom, então, claro, já me distraindo. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as substâncias químicas, né? E é um assunto que a gente vai ver bastante, né?
Esses próximos assuntos que vêm aqui, que a gente vai começar a estudar a natureza das substâncias químicas, a classificação das substâncias químicas e, e o processo a partir da classificação das substâncias químicas, que a gente vai adentrar na classificação periódica dos elementos químicos. Esse próximo assunto das comunidades, se vocês aprenderem bem, muito bem, vocês vão ter 2 resultados positivos a partir daí. O primeiro resultado positivo é que esse assunto vai dar base de vocês até o último assunto do ano, certo? Então, até a quarta unidade. Então, se vocês, esse assunto que a gente vai começar agora, se vocês pegarem bem ele, né, esse assunto das próximas aulas, né, se vocês conseguirem entender muito bem, aprender certinho, vai dar base para vocês e os macetes, né, e as facilidades, né, do assunto até o final do ano. Ou seja, vai ser esse assunto que a gente vai entrar agora é base para o ano todo, né? Não é um assunto difícil não, gente, é um assunto tranquilo. Se vocês aprenderem tudo, como é que classifica, quais são as propriedades dos elementos químicos, como é que vocês aprenderem a ler a tabela periódica, se vocês fizerem tudo isso certinho, vocês aprenderem tudo isso certinho, a encontrar os elementos químicos na tabela periódica, saber por que cada elemento está em cada lugar, o que significa dizer que ele está em cada posição. Se vocês aprendem isso, daqui para o final do ano, vocês vão usar esses macetes que vocês vão aprender e essas informações, esse conhecimento que vocês vão adquirir, vai facilitar para vocês para o ano todo, né? Então, você vai ver que se vocês souber aprenderem isso, vocês vão conseguir ter muita facilidade nos próximos assuntos da terceira e da quarta unidade de química, bem tranquilamente. Ou seja, vocês vão chegar no fim do ano com a nota lá em cima e vão passar de ano com os pés nas costas, né? Ou com o pé nas costas, os dois não. Se você botar os 2 pés nas costas, vocês caem no chão. Mas com pelo menos um pé nas costas, vocês conseguem, vai ser muito tranquilo. É um assunto que dá para a gente ir vendo devagarzinho, vocês tirando das dúvidas, né? Que vai facilitar bastante para vocês no assunto do ano todo. Mas é bastante mesmo. E mais que isso, se vocês aprenderem bem aprendidozinho essa parte do assunto e o resto no ensino médio, já estamos na metade do primeiro semestre, vocês vão também tirar o primeiro ano de letra, né? Porque esse assunto aqui de química do nono ano, exatamente esse que a gente estava sabendo, ele é a base do assunto do primeiro ano todo. Então, se vocês conseguem aprender bem no primeiro ano, obviamente não vai ter a mesma prova do primeiro ano, até porque a gente está no nono ano, mas se vocês aprenderem ele no primeiro ano, basicamente vocês vão aprofundar esse assunto que a gente vai começar a dar as bases. Né? Então, se vocês aprenderem bem aqui, vocês vão ter muita facilidade no primeiro ano. Certo? Tranquilo? Então, como a gente já viu, né, tudo que é formado por matéria, né, existe. Né? Na verdade, o raciocínio é contrário. Tudo que existe é formado por matéria. E a gente já viu, quando a gente estava falando sobre os estados físicos da matéria, a gente viu que a matéria, né, dependendo dos seus estados físicos, ela vai depender de quê? Da agitação das partículas que as formam. E as partículas que as formam são os átomos, né? E os átomos com suas subpartículas os formando, né? Então a gente viu que os objetos, a matéria, a substância, elas vão ser formados por átomos e pela congregação desses átomos, né? Então átomos, quando a gente tem a combinação de átomos de mesmo número atômico, né, a gente vai ter um elemento químico. E se a gente tiver a união de átomos diferentes ou do mesmo número de átomos se combinando, a gente vai formando as substâncias, né? Então, oxigênio, gás carbônico, o amônia, o ozônio, o que mais? E, entre outros, né? Substâncias que a gente tem por aí, né? O cloreto de sódio, o ácido sulfúrico. Então, essas substâncias que a gente vai formando a partir da combinação desses elementos químicos. À medida que na história, né, que os seres humanos
eles foram descobrindo os elementos químicos e as substâncias, né? No princípio, quando eram poucos elementos químicos, não era tão fundamental criar um método para classificar eles, ou seja, para a gente agrupar. Então, por que a gente classifica as coisas? Qualquer coisa que a gente classifica na nossa vida, a gente organiza para facilitar a nossa vida, né? Então, por exemplo, quando a gente organiza, sei lá, as roupas no armário da gente, né? Se você desenvolve um critério, né, para arrumar as roupas do seu armário, ou seja, classificar as roupas do seu armário e organizar elas, toda vez que você abrir seu armário e for procurar alguma coisa, você já tem uma ideia de onde aquela coisa está, né? Você vai achar com maior facilidade. Se você pega as suas roupas, faz um bolo e joga dentro do armário e vai jogando, você vai pensar, eu quero atrás daquela camisa, minha camisa da Patrulha Canina. Aí você vai lá mexer lá e você não vai achar, porque está o caos instaurado lá dentro do seu armário. Se você classifica, essa gaveta aqui é a gaveta das roupas íntimas, essa gaveta aqui é das meias, aqui desse lado eu vou pendurar meus casacos, aqui nessa gaveta eu vou botar minhas bermudas e calças, aqui eu vou botar minhas camisas. E aí você ainda pode classificar as camisas. Vou organizar minhas camisas em tons nas cores, né? Azul, vermelho, deixa juntinho. Quando você classifica, você acha com maior facilidade. Você já sabe onde as coisas estão. Quando você organiza. Quando você sabe qual é o critério que você usou para organizar as suas roupas lá no seu armário. Quando você tem só duas camisas e uma calça, é mais fácil de você achar. Quando você tem mais roupas, se você não organiza, vai ser mais difícil de você encontrar as peças de sua roupa. Então, da mesma forma, foi assim com os elementos químicos. Os elementos químicos, a princípio, quando eles eram poucos e quando se conheciam pouco, não se tinha tanta necessidade de classificar eles. À medida que novos elementos químicos ao longo da história foram sendo descobertos, e esse número de elementos químicos começou a aumentar, os cientistas, né, como todos bons cientistas, né, eles sempre vão tentar agrupar e classificar as coisas para facilitar o estudo. Então, você vai agrupar os elementos químicos, né, ordenar eles, seguindo algum determinado critério que você vai utilizar para facilitar o seu estudo. Então, todo cientista ele vai fazer isso de uma certa medida no seu campo de estudo. Aí, na biologia, por exemplo, na biologia a gente classifica os seres vivos nos reinos, o reino dos animais, o reino das plantas. Não é que na natureza os seres vivos eles estão agrupados dessa maneira, né? A gente agrupa para a gente poder facilitar o nosso estudo, facilitar o nosso desenvolvimento de conhecimento a partir daquilo, né? E aí a gente classifica dessa forma, né? Então a gente usa um determinado critério, né? Então os seres vivos existem vários critérios, né? Critérios da morfologia, ou seja, como são as partes do corpo deles, existe um critério para classificar os seres vivos de acordo com os processos evolutivos, né? Então, vai classificar os seres vivos de acordo com o seu grau de ancestralidade ou não. E por aí vai. Então, os cientistas, né, na época até mesmo os alquimistas, né, que eram antes dos químicos, eles começaram a pensar em formas de organizar os elementos químicos, né? E essa forma que eles encontraram e os químicos mais modernos de classificar os elementos químicos é o que a gente chama eles começaram a organizar os elementos químicos a partir de uma tabela, né? E essa tabela é conhecida como a classificação periódica dos elementos químicos, que a gente abrevia para tabela periódica. Então, na tabela periódica, a gente vai encontrar todos os elementos químicos que existem, ordenados, eles ordenados em linhas e colunas, certo? A partir de uma série de critérios. A partir de um critério principal e outros critérios que subseguem, né? Eu já não vou mostrar a tabela periódica ainda hoje, não. Oficialmente, a gente são conhecidos aproximadamente 118 elementos químicos, né? Que estão agrupados nessa tabela periódica. Desses 118 elementos químicos, a gente tem 88 que são elementos químicos que são naturais,
ou seja, que são elementos químicos que são encontrados na natureza, e temos 30 elementos químicos que foram criados pelo ser humano, né? Ou seja, que foram criados artificialmente em laboratório. Então, desse total, a gente vai ter esses 118 elementos químicos. 80 naturais, 88 naturais e 30 que foram criados artificialmente pelo ser humano, né? A partir de uma série de fusões entre elementos químicos diferentes, né, e para formar alguns desses novos elementos químicos que são utilizados, né? Bom, cada elemento químico e os elementos químicos eles vão ter propriedades diferentes, né? E na tabela periódica eles vão ser organizados a partir das suas propriedades em comum e a partir de uma série de critérios, né? A organização dos elementos químicos ela tem uma história até relativamente recente, quando se pensou em ordenar os elementos químicos a partir e se criar essa tabela que a gente chama da famosa tabela periódica. O primeiro cientista a buscar, veja na apresentação que eu vou lançar aí para vocês, o primeiro cientista que veio buscar a tentar organizar os elementos químicos de acordo com o critério foi um químico russo que em 1869, esse químico aí, esse rapaz aí, meio bagunçado, né, que era um russo, né, que era o Dmitry Mendeleev, ou Mendeleev, né. O Dmitry Mendeleev, né, que em 1869, ele buscou começar a organizar, né, os seus conhecimentos sobre os elementos químicos, e ele queria buscar uma forma de um padrão que pudesse ordenar esses elementos químicos de acordo com suas propriedades, ou seja, uma forma de ordenar esses elementos químicos e agrupar, ou seja, deixar os elementos químicos mais similares próximos e os que tinham menos similaridades distantes, ou seja, ir agrupando esses elementos químicos. E aí ele fazia o quê? Ele foi anotando todos os elementos químicos que, num papelzinho, ele foi anotando todos os elementos químicos que existiam, certo? Até o momento que se conheciam. Então, até o momento que se conhecia, ele foi lá ordenando, anotando no papelzinho. Ele percebeu que quando ele relacionava o peso atômico desses átomos, o peso atômico, né? Ele percebeu que quando ele relacionava a massa atômica, ele notou que as propriedades desses elementos químicos, elas se repetiam, né, numa série periódica, daí o termo tabela periódica. Ou seja, ele percebeu que quando ele ia ordenando esses elementos químicos de acordo com o peso atômico, ele percebeu que as propriedades desses elementos químicos iam se repetindo de uma forma periódica, ou seja, aos poucos. Foi assim que surgiu a tabela periódica, certo? Então, aqui vocês podem ver aqui, junto da fotinha do rapaz aqui, vocês podem ver a forma como ele ordenou os elementos químicos, né? Seguindo o seu peso atômico. Então, ele fez aqui as linhas, que eles chamam de série, de 1 a 12, e de elementos que possuíam propriedades similares, né? Então, veja que vai seguindo aqui o hidrogênio, aqui na primeira série do grupo 1, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio. Aqui era o peso atômico, oxigênio, ferro, flúor, 19, sódio, 23, magnésio, 24, alumínio, 27,3, silício, 28, fósforo, 31, enxofre, 32, cloro, 35,5, potássio, 39, cálcio, 40. Aí, vejam aqui, estão vendo aqui o cursorzinho, né? Veja que aqui no grupo 3, na série 4, tem um elemento aqui que ele bota aqui, massa atômica, peso atômico 44, e bota uma interrogação. Vocês estão vendo esse aí? Depois do Ca, que é o cálcio, e antes do titânio aqui, que é o Ti, eu acho que é o titânio, ele tem aqui 44 e uma interrogação. Estão vendo aí? Se vocês observarem aqui na tabela, existem vários...
Então, tá vendo que tem vários que tem interrogaçãozinho? Olha aqui, esse aqui, na diagonal aqui do 44. 68, interrogação. 72, interrogação. Tem vários aqui, 88, interrogação. Sim. 100, interrogação. E por aí você vai ver que tem vários espaços que tem interrogação. O que era essa interrogação? Veja como o Mendeleev ele foi sagaz na sua classificação, quando ele foi buscar essa classificação. Ele, observando as propriedades dos elementos que ele já tinha conhecimento, como ele viu que existia uma periodicidade nessas propriedades e que existia crescente da massa atômica, do peso atômico, ele via. O que ele percebeu? Que ele descreveu propriedades de elementos químicos que ele falou. Essas interrogações aí são propriedades, são elementos químicos que ele fala. Esse elemento químico que eu não conheço, que deve existir, a gente ainda não conhece, vai ter essas propriedades e vai se encaixar nesses espaços aqui. Então, esses espaços que tem intenção são elementos químicos que ele, teoricamente, previu as propriedades dele, mas que ele não conhecia. Ou seja, que, na verdade, nem a ciência conhecia ainda esses elementos químicos. Mas ele já previu, a partir da classificação dele, ele previu, não, nesse espaço aqui vazio, deve existir um elemento químico que tem essa propriedade, que tem esse peso atômico aqui. Então, isso aqui tem interrogação. Ele, olha, deve existir um elemento químico que tem peso atômico de 44, e ele deve estar aqui. Então, além de classificar, de acordo com o critério, o peso atômico, a massa atômica, para classificar, ele ainda previu a existência de elementos químicos que não existiam, certo? Ou seja, ele dizia, olha, aqui deve ter um elemento químico que deve ter essas propriedades, mas a gente não conhecia ele ainda. Aqui deve ter outro elemento químico. Ou seja, essas interrogações aí, além de classificar os elementos que não existiam, ele ainda conseguiu encaixar elementos que não existiam, né? que não existiam. Elementos que a ciência não conhecia, mas que, teoricamente, seguindo a lógica que ele percebeu, que ele descobriu da periodicidade da repetição das propriedades dos elementos químicos, ele fazia, muito provavelmente, existe um elemento químico com essas propriedades que a gente não conhece. Então, o que aconteceu? Quando alguns desses novos elementos químicos, foram sendo descobertos, e que as pessoas olhavam para a tabela periódica do Mendeleev, o que ele descobria? Descobria que a descrição daquele elemento químico novo que tinha sido descoberto, o Mendeleev já tinha feito. Ou seja, ele descreveu elementos químicos que não existiam ainda. Né? Então ele sabia, ele já descreveu, olha, aqui existe muito provavelmente um elemento químico que vai ter essas propriedades. E aí que acabava que alguns anos depois, alguns elementos químicos novos foram sendo descobertos, e quando olhava para a tabela, aquelas interrogações eram preenchidas por esses novos elementos químicos que estavam sendo descobertos. Então veja o tamanho da sagacidade, né, e da inteligência desse sujeito, de prever as propriedades de elementos químicos que não tinham sido descobertos. E quando esses elementos foram descobertos, via o cara manja, né? Via que, na verdade, aquele elemento que tinha sido descoberto, ele já estava totalmente descrito pelas previsões de Mendeleev de que ali, muito provavelmente, existia um elemento químico novo com aquelas propriedades a partir do estudo dele. Então, esses novos elementos químicos eles só iam sendo encaixados na tabela do Mendeleev. Então, esses novos elementos eles iam encaixando nesses espaços vazios que já estavam descritos, mas que não sabia ainda que elemento químico era aquele. Então, ele fez isso em 1869. Certo? Então, foi a primeira tabela periódica a ser feita, ou seja, o primeiro processo de classificação periódica dos elementos químicos foi o do russo, né, Dmitry Mendeleev. Em 1913, vem um outro cientista, né, um outro químico, né, inglês, né, britânico, o Henry Moseley, e em 1913, ele, a partir dos estudos, né, ou seja, desde Mendeleev até a proposta dessa lei periódica dele, eles vieram aprofundando os seus estudos sobre os elementos químicos, e foi quando mais ou menos o modelo atômico de Rutherford e de Bohr já havia sido descrito. Então, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que o número de prótons no núcleo, né, a partir desses estudos do modelo atômico, de cada elemento químico era sempre o mesmo. Então, o número, como a gente já viu lá, né, que o número atômico do hidrogênio é 1, só o hidrogênio tem número atômico 1, o L 2, e cada um tinha seu próprio número atômico.
Então, a partir do Henry Moseley, como ele demonstrou que a carga do núcleo do átomo, né, é característica de um elemento químico, ou seja, cada elemento químico tem o seu número de prótons no núcleo, logo, o seu número atômico, ele percebeu que existia como cada um tinha o seu, né, então existia uma ordem crescente de números atômicos. Então, o Moseley, a partir da tabela do Mendeleev, que era classificada a partir da massa atômica, do peso atômico, ele reordenou os elementos químicos por ordem crescente dos seus números atômicos. Ou seja, como cada elemento químico tem o seu número específico de átomos no núcleo, então ele percebeu que existia uma ordem crescente. Então, ele foi classificando da esquerda para a direita, né, os átomos seguindo do átomo que tem o menor número de prótons, que é o hidrogênio que tem um, e seguindo 1, 2, 3. Então, vai seguindo essa ordem aqui, da tabela periódica. Então, começa aqui no hidrogênio, que tem hélio. Aí vai para o hélio, que tem 2, lítio, que tem 3, berílio, que tem 4, bório, que tem 5, carbono, que tem 6, hidrogênio, que tem 7, oxigênio. Ou seja, ele ordenou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Certo? Então, o que ele pegou? Então, no Mendeleev era em ordem crescente em ordem crescente do peso atômico, e o Moseley, ele reordenou de forma mais exata. O que aconteceu? Quando alguns elementos químicos foram sendo descobertos, a gente fica essa ordem crescente do peso atômico, tinha alguns elementos químicos que tinham um peso atômico maior, alguns vinham antes, tinham um peso maior do que outros que vinham na frente, né? À medida que começou a aumentar o número de elementos químicos pós o Mendeleev, né? Então, para ficar mais precisa a classificação e mais exata, foi utilizado o critério a partir do Moseley, depois que ele descobriu, o Mendeleev não tinha esse conhecimento sobre cada elemento químico tinha um número exato de prótons, um número atômico, um número exato de prótons no núcleo. Isso só foi descoberto depois, pós Mendeleev, né? Então, o Moseley, ele desenvolveu essa lei periódica que classifica os elementos químicos a partir do seu número atômico, ou seja, a partir do número de prótons que ele possui no seu núcleo atômico. Então, essa tabela periódica aqui vai ordenando esses elementos químicos a partir do número atômico. Tá? Aqui tem a frasezinha dele. Quando os elementos químicos são agrupados por ordem crescente de número atômico, observe-se a repetição periódica de várias propriedades. Ou seja, quando a gente ordenava, assim como o Mendeleev, ele ordenou, ele percebeu essa periodicidade de propriedades, quando a gente fez essa pela massa atômica, né, pelo peso atômico, quando se classificou, se ordenou os elementos químicos por seu número atômico, essas propriedades ficaram mais específicas e mais ordenadas ainda, ou seja, os elementos químicos se tornaram mais ordenados. Professor, por que não está seguindo essa? O que, são esses espacinhos aqui? Porque não está. Vai seguindo na ordem certinho. A gente vai ver, aqui foi a tabela desenvolvida, a gente vai ver que a gente vai ter alguns agrupamentos de elementos químicos que vão ter propriedades que estão ordenadas aqui dessa forma. Certo? Então, por exemplo, a gente vai ver que esse bolinho aqui desse lado aqui são os metais, que esse bolinho aqui desse lado aqui na direita são os não metais, todo mundo que está aqui nessa fileirinha aqui são o que a gente chama dos gases nobres, porque o hidrogênio está aqui isoladozinho aqui nesse canto, porque ele não se encaixa em nenhum grupo, né? Então tem uma explicação para esse formato da tabela periódica. Isso aqui é a tabela periódica da época dele, né? Quando ele foi ordenando. Aqui esses elementos, aqui, são elementos que ainda não tinham nomes, certo? Hoje a tabela é maior que isso aqui, mas essa tabelazinha aqui é dele. Então, deixa eu ver o comentário aí, foi Arthur. Deixa eu ver. O que são os gases nobres? Isso é importante, sim, é bastante importante, mas não tenha fé que não é para agora, não. Mais para frente eu vou falar o que são os gases nobres. Certo? Então, a gente teve essas duas formas de classificação dos elementos químicos. A primeira, né, da classificação periódica dos elementos químicos. A primeira, que foi desenvolvida pelo Dmitry Mendeleev, né, foi importantíssima, né, tão importante que ele previu propriedades de elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos. Os gases novos são... eles são mais ou menos por isso, não porque eles são peidos, né, dos reis, mas é porque eles têm eles não se misturam, né, por isso eles são gases nobres. Eles são raros e não se misturam, né. Os seus gases metidos também, que seria um bom nome para eles.
Bom, então teve essa primeira tabela periódica do Mendeleev, que ele utilizou como critério o peso atômico, né? E aí a gente viu que foi muito importante, né? Ele descreveu propriedades de elementos químicos que não existiam. E depois, a partir do conhecimento de que no núcleo de cada elemento químico, dos átomos de cada elemento químico, existia um número específico de próton, veio o Henry Moseley, que utilizou o critério, é o seu Eucódio, o número atômico dos elementos químicos em uma ordem crescente. Então, ele ficou mais ordenado ainda que a do Mendeleev, e as propriedades que os elementos que ficaram agrupados ficou mais detalhada, certo? Então, o que vocês precisam saber, gente? Qual foi a primeira organização da tabela? Quem fez? Então, Mendeleev. Primeira tabela periódica, critério, pesos atômicos ou massas atômicas, certo? Qual foi a segunda? De Henry Moseley. Eu só lembrar do sobrenome, Moseley. Qual foi o critério que ele utilizou? Número crescente de número atômico. Por quê? Por que ele utilizou isso? Ele descobriu que os átomos de cada elemento químico apresentavam um número específico de prótons que não se alteravam. Né? Não era, por exemplo, como os elétrons, que podem ganhar, perder. Os prótons eles nunca se alteravam. Né? E ele percebeu, quando ele ordenava fazer esse ordenamento crescente, a 1, 2, 3, 4, 5, aquelas propriedades periódicas que se repetiam, elas ficavam muito mais bem agrupadas ainda do que já eram do Mendeleev. Então, meio que ele tornou o critério de classificação mais específico, ou seja, ele aprimorou a tabela periódica de Mendeleev. Não é que a de Mendeleev estava necessariamente errada, na verdade ele aprimorou ela, ou seja, ela ficou melhor ainda, certo? E ao longo do tempo, os elementos químicos, eles são como é que tá? A gente via como é que organiza os elementos químicos, mas como é que a gente classifica os elementos, não como classifica, como é que representa os elementos químicos? Quais são as formas que a gente utiliza para representar os elementos químicos? Os elementos químicos, ao longo do tempo, eles sempre foram agrupados de acordo com simbologia, ou seja, você tinha símbolos que representavam os elementos químicos, né? Como a princípio, esses elementos químicos eles eram utilizados, quando eles eram classificados, né, a principal língua do Ocidente era o grego, eles eram classificados em grego, né, e principalmente os primeiros elementos químicos assim descobertos, e depois, quando passou ao latim, né, os elementos químicos eles começaram a ser classificados a partir do uso do latim. Então, aqui, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de umas classificações bem antigas, né, e que cada elemento químico tem o seu símbolozinho, olha. Então, o hidrogênio, aqui tem o símbolozinho do hidrogênio, aqui está em inglês, sabe? O símbolozinho do ferro, o símbolozinho do zinco, tá vendo aí? Cobre, prata, ouro, platina, mercúrio, da solda, né, que é o fósforo, oxigênio, carbono. Então, veja que primeiro eles utilizavam esses desenhos, as simbologias aqui, ó, representavam cada um dos elementos químicos, certo? Tinha essa simbologia aqui, ó, o mercúrio, e eles utilizavam esses símbolos. Depois, com o passar do tempo, olha aqui outros exemplozinhos, olha, né, de, de simbologia. Né? Da mesma forma que existem símbolos para os planetas, para os corpos celestes, para a Lua, símbolo para o Sol, para a Terra, Vênus, Marte, né, Júpiter, por aí vai. Também tinham símbolos para os elementos da natureza, fogo, água, ar, terra, né? Mas também tinha outros símbolos para os elementos químicos, olha aqui o cobre, arsênico, fósforo, ferro, o sal e por aí vai. Né? Então, várias simbologias foram utilizadas ao longo do tempo para classificar os elementos químicos, certo? Hoje em dia a gente usa alguns critériozinhos para classificar os elementos químicos. Certo? Não existe um critério específico, por exemplo, para dar nome aos elementos químicos. Certo? Por exemplo, tem uma série de elementos químicos que foram dados em homenagem a cientistas. Né? Então, por exemplo, tem um elemento químico que é o Mendeleevio,
O Mendeleev ganhou esse nome, quem descobriu ele deu esse nome Mendeleev em homenagem ao Mendeleev, né, que foi o Mendeleev, que foi esse cientista que a gente falou, esse químico aí que desenvolveu a primeira tabela periódica. Mas tem vários elementos químicos que receberam seus nomes em homenagem, por exemplo, a Marie Curie, ou Curie, que é aquela, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dela, mas acho que eu já cheguei a comentar dela nas aulas, que ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel em duas áreas diferentes, né? Ela ganhou o prêmio Nobel em Física e ganhou o prêmio Nobel em Química, com seus estudos com radioatividade e com descoberta de elementos radioativos. Por exemplo, o primeiro elemento químico que ela descobriu, o polônio, né? O polônio, porque ela era polonesa, né? Ela deu o nome desse elemento químico em homenagem ao país dela, né? Que era a Polônia, na época, né? E ela, lá em 1898, né? E ela, esse elemento químico, ela deu o nome de polônio em homenagem ao país dela, que era a Polônia, certo? Então não tem um critério muito estabelecido para dizer como a gente vai dar nome aos elementos químicos, certo? Tem muitos elementos que são homenagem, o nome são homenagem a pessoas, são homenagem a lugares, né? Países, né? Caso do Polônia, por aí vai. Não tem bem um critério para dar o nome, né? As pessoas geralmente quando descobrem ou desenvolvem os elementos químicos, eles dão um nome meio que lhe interessa. Mas a gente utiliza os símbolos que nos interessam hoje em dia, né? Os símbolos que nós damos aos elementos químicos que estão lá até na tabelinha periódica. Então, a gente hoje não são aqueles desenhos grifados. Os símbolos, eles são representados por letras, que geralmente são as letras que iniciam o nome do elemento químico. Então, vocês estão vendo aqui na tabelinha. Por exemplo, o símbolo do hidrogênio é a letra H, sempre maiúsculo, certo, gente? A letra H maiúscula. Então, hidrogênio, a letra H. Então, ele tem o número atômico 1 aqui. O hidrogênio, ele vem aqui, esse gazinho aqui, ele já vem descrito que ele era do grego, né? Hidro, né? Esse símbolozinho aqui, hidrogênio. Vamos passar aqui. O sódio. O sódio, o símbolo dele é o Na. Ela falou, ué, professor, por que não é S ou SO? Por que não é S? Não é S porque já tinha outros elementos químicos que foram descobertos antes. Qual é o elemento químico que foi descoberto antes que começa o S? É o enxofre. O S é o elemento químico enxofre. Fala, professor, enxofre porque não é com em latim, né, que é sulfur. Né, o sulfur, aí daí o símbolo dele virou o S. Então, o que acontece? Quando você tem dois elementos químicos que começam com a mesma letra, como é o caso aqui do sódio, né? O sódio Na, professor, Na de quê? Porque ele vem do latim, o nátrio. O nátrio, então o Na ele vem da nomenclatura dele quando ele foi descrito, foi na época que as palavras eram escritas em latim. Então era nátrio, por isso que o sódio é Na e não SO. Né? Ele é Na por causa do Na aqui do latim. Professor, por que o sódio não é N? Por que é Na? Porque o nitrogênio, que do latim é o nítrio, ele foi descrito antes, então o símbolo do nitrogênio já é o N maiúsculo. Então o que acontece? Quando você tem dois elementos químicos que começam a sua escrita com as mesmas letras, o que acontece? Para você diferenciar eles, o N é o nitrogênio. Para que o sódio não ficasse N também, para poder diferenciar o nitrogênio do sódio, o que acontece? Você coloca uma letrinha, a segunda letrinha da palavra, nátrio, N maiúsculo. Como não pode ser o N, porque o nitrogênio já é o N, você coloca a segunda letrinha, A, só que é sempre minúsculo. Então, Na é o sódio, certo? Então, primeira letra sempre maiúscula, a segunda, quando o símbolo vem com a segunda letrinha, sempre vem letra minúscula, é para diferenciar de algum elemento químico que já existe com aquela letra. Né? No caso do sódio é o nitrogênio. O nitrogênio é o N, o sódio precisa ser diferenciado para Na. O, o cobre, isso, o cobre é aqui cuprum, né? Por que o cobre não é C, já que é cuprum, né? Porque o C já tem outro elemento químico que já pegou o símbolo C, que é o carbono. Então, só o C é o carbono. Né? Para diferenciar o carbono do cobre, veio o, porque vem do latim cuprum, botou o zinho aqui minúsculo, Cu, certo? Cuprum. Enxofre.
Enxofre, porque o enxofre não é professor, porque ele vem do latim, sulfur, S, certo? Ouro, porque o ouro não é OU, professor, é AU, porque o ouro vem do latim, já tinha sido escrito lá atrás, aurum, AU. Então, os símbolos que representam os elementos químicos, C, carbono, se representa pela primeira letra da palavra, aí o cuidado é ver se aquela palavra, se ele for descrito lá atrás, quando era em latim ou em grego, vai ser a primeira letra maiúscula, certo? Se você pegar um elemento químico que começa com a mesma letra, um deles vai, para diferenciar, vai vir com a segunda letrinha da palavra, só que minúsculo. Professor, e se forem elementos químicos que começam com as duas letras iguais? Aí um deles você ainda coloca uma terceira letra minúscula também, certo? Então, a gente vai representar o símbolo dos elementos químicos agora, hoje em dia, pela primeira letrinha da sua palavra. Lembrando que alguns elementos químicos eles vão vir, ouro, enxofre, não é a palavra em português, certo? Já vão vir da derivação deles, do nome deles, ou em latim ou em grego, quando eles foram descritos inicialmente, né? Então, cobre, enxofre, não é, certo? E é assim que a gente vai representar os nossos elementos químicos. Deu para entender, gente, um pouco dessa história da classificação dos elementos químicos, por que eles foram classificados, como eles foram classificados, qual era o símbolo dos elementos químicos e como é hoje o símbolo dos elementos químicos. Entendi. Tranquilo, né, gente? Pronto. Aí a gente para aqui. Certo? Fácil, né? Professor, a gente vai precisar decorar todos os símbolos e os nomes. Não, eu não vou cobrar vocês que você. Provavelmente no primeiro ano vocês vão ter que saber isso. Se vocês forem aprendendo, à medida que a gente for vendo os assuntos, vocês vão acabar, alguns vocês vão acabar aprendendo. Eu vou aparecer em sódio, oxigênio, nitrogênio, alguns vocês vão aprender a facilitar. Vocês não vão precisar saber decorar a tabela periódica e saber o nome de todos os elementos químicos, certo? Não é isso que eu vou cobrar de vocês. O que eu quero que vocês saibam é o quê? Os símbolos, né? E o que eu quero que vocês a gente vai aprender, o que vocês vão aprender é o quê? É a encontrar esses elementos químicos na tabela periódica, saber as propriedades dele, por que eles estão naquele lugar, certo? Então não se preocupe não, que aqui não vou cobrar que vocês saibam o nome de todos os elementos, o símbolo e o nome de todos os elementos químicos, né? Se preocupe não, nas provas que vierem, eu sempre vou colocar o símbolo junto com o nome, certo? Se precisar. Mas eu até para vocês irem começando a se familiarizar com os nomes. O que eu vou quer que vocês vão precisar saber? É saber, tá, o carbono. Onde é que o carbono está na tabela periódica? Se ele está aqui na tabela periódica, quais são as propriedades dele? É isso que vocês vão ter que saber. Eu quero que o meu objetivo aqui no ano com vocês é que vocês aprendam a ler a tabela periódica e saber encontrar os elementos químicos em cada lugar e saber por que eles estão lá, se eles estão lá, quais são as propriedades que ele tem. Certo? É isso que eu quero que vocês, é isso que eu vou querer que vocês aprendam, é isso que eu vou querer que vocês saibam. Beleza? Tranquilo, gente? Então é isso. Por hoje é só isso. Amanhã a gente continua. Certo? Agora vocês podem ter 3 minutos para descansar, levantar. Tem que levantar, não pode descansar não ou deitado, gente. Levanta, estica as pernas, vai beber uma água, come uma fruta. E é isso. Amanhã a gente volta com química e física. Se você estiver em pé, pode deitar. Se você estiver sentado, tem que ficar um pouquinho em pé para se movimentar. Depois você deita. Tchau, gente. Fui.